Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Diogo novamente do canal Chá Libertário e hoje vamos falar sobre um assunto bem polêmico que é diferente de tudo que você ouviu aí na sua vida universitária, que é a ditadura militar no Brasil foi de esquerda e não de direita. Eu vou lhe explicar isso, você vai entender também nesse vídeo o que é direita e esquerda, o que é conservadorismo, o que é progressismo e por que é ditadura, que mentem para você, que dizem que a ditadura na verdade é de direita e não é. Tem pouquíssimas características de direita, muito mais de esquerda, tá? Então, gente, nós vivemos aí uma época no Brasil, né, de ditadura militar, e aqui não estou fazendo julgamento de valor, tá? Porque tem gente que gosta de ditadura, que acha que foi uma boa época, então isso daí não é o que eu vou falar aqui. A verdade é que teve uma ditadura. Por que ditadura? Porque você não podia escolher, quem escolhia era o exército, né? Então por isso que ela era militar e que ela durou aí por muito tempo no Brasil. E nas universidades você vai ouvir as pessoas falando que era uma ditadura de direita, porque era autoritária, porque perseguia a esquerda, né? Porque era estadista, né? Nacionalista. E hoje nesse vídeo nós vamos aí dissecar cada um desses pontos e entender que isso não é verdade. A primeira coisa que temos que entender é que o nacionalismo, o nacional desenvolvimentismo, que é aquele pessoal que acredita assim, soberania, temos que investir, ajudar a indústria nacional, isso é de esquerda. Por que isso é de esquerda? Porque se eu estou utilizando o Estado para intervir no comércio em prol das indústrias nacionais, então eu estou ali fazendo uma mudança no que seria o livre mercado. Então, nacional desenvolvimentismo, né, que é ajudar a indústria nacional, isso é algo de esquerda. E os militares eram extremamente nacional desenvolvimentista. Olha aí, falei certo, tá? Outra coisa, os militares deixaram o Brasil com a superinflação que os governos subsequentes tentaram resolver. O que é a superinflação? É quando o governo gasta muito mais do que ele colhe. O dinheiro é algo que tem valor, então se eu começo a gerar dinheiro, ele perde o valor. E me responda uma coisa, você que entende um pouquinho de economia. Imprimir dinheiro, gastar dinheiro, é algo de direita ou de esquerda? Tempo aí para você pensar. De esquerda, cara. Todo o projeto econômico dos militares era um projeto econômico de esquerda. Grandes obras ao redor do Brasil, construção de rodovias, era também inflação, gasto governamental. Isso tudo são políticas monetárias econômicas de esquerda, não de direita. Não, mas a ditadura era autoritária. Olha, lamento lhe dizer, mas tem por aí um monte de governos autoritários de esquerda. Cuba é autoritário. O povo em Cuba pode votar? Não pode. Nicarágua, China, autoritário e é de esquerda. Então, não venha me dizer que um governo autoritário será autoritário é uma característica da direita, que não é. Existem governos de direita autoritários? Existem. Não vou mentir, existem. Mas existem tantos ou mais de esquerda. Então não, um governo autoritário não é uma característica de um governo de esquerda, de direita, tá? Então não tem aí essa relação aí, é falsa, é só um espantalho gerado. A ditadura perseguiu o comunismo. Ora, na Europa houve todo um movimento anticomunista, tá? De esquerda. No próprio Brasil existem partidos de esquerda que são contra o comunismo. PSB, PCdoB não, PCdoB é literalmente Partido Comunista do Brasil, né? O próprio PT se diz assim, PDT é contra o comunismo. Eles são a favor de uma outra doutrina chamada trabalhismo, mas essas pessoas são contra o comunismo.
Como também a esquerda americana, se você for para os Estados Unidos, Biden se autodenominou capitalista no Instagram dele. Então, não, a rejeição de políticas comunistas, tá, não é uma característica intrínseca de um governo de direita. Agora eu vou dar um exemplo até máximo disso. Na própria União Soviética existia um embate entre o marxismo-leninista e o trotskismo. Tanto é que o Trotsky teve que fugir, os dois de esquerda, hein? Os dois querendo ali um tipo de comunismo. E os próprios dois se mataram. Trotsky foi assassinado. Então não, perseguir uma outra facção que não é do seu governo não é uma característica intrínseca, única de um governo de direita. Então, se eu tenho todas as características econômicas de esquerda, se eu tenho o pessoal da esquerda falando assim, não, é de direita porque é perseguição ao comunismo, porque dando vários conceitos que são autoritários, que tem os dois lados, como eu posso chamar esse regime de um regime de direita? Não, cara, não era de direita. Agora, também posso dizer que era um regime de esquerda? Existe aí um debate. O que eu sei é que de direita não era. Porque você tem que me dizer aí duas coisas, ó, desafio, fala duas coisas aí do período militar que está ligado diretamente à direita. Não tem. Mas existe um movimento, porque hoje, né, quem domina as universidades são os políticos de esquerda. Vai numa universidade e procura um movimento estudantil de direita, não tem, é todos de esquerda. O pensamento marxista-leninista, o pensamento comunista, é um pensamento que permeia e domina as universidades. Tá? Então, é natural que o pensamento da elite intelectual, que é aquela elite que vem do teatro, que vem das universidades e da arte, essas pessoas sejam de esquerda. E, sendo a ditadura militar um período terrível, sem direitos fundamentais para as pessoas como foi, é natural que esse pessoal queira lançar essa culpa para a direita. E é por isso que você escuta na universidade, a ditadura militar foi ditadura de direita. Porque, claro que eu, tendo o meu ponto de vista, não vou querer que o ruim esteja do meu lado. Eu vou jogar o ruim para o inimigo, né? Então, pessoal, na aula de hoje, foi isso que a gente aprendeu. A ditadura militar não foi de esquerda. Foi de direita? Aí não sei, você que decide, tá? Mas de direita não foi, tá? As universidades ensinam isso, teu professor de história ensina isso, por quê? Porque é o ambiente que ele viveu, o ambiente universitário. Mas agora você sabe e não será mais enganado por essas pessoas, tá? Então, se você ficou até aqui, pessoal, nesse vídeo, eu peço que você dê o like, que você comente. Se você discorda, galera, por favor, comentários aqui embaixo é exatamente para isso, para que vocês possam discordar de mim e eu posso fazer um vídeo depois respondendo as suas perguntas. Se você não segue o canal, siga, porque mais vídeos como esse virão e você vai aprender bastante. E por hoje é só, muito obrigado, até o próximo vídeo.